espirituais que nos assistem nesses propósitos que nós nos dispomos. Gratidão pelas orientações, pelas intuições, por nos conduzir. Gratidão a Deus, Jesus. Nós possamos desenvolver esse estudo com muita dedicação, carinho, aquela vontade de aprender para mudar. Nós cada dia mais nos aproximemos e nos tornarmos discípulos verdadeiros do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos no 15. Como seguirás? Como seguirás? Nós começamos o 15 no dia 4 e hoje nós vamos concluir o capítulo 15. Só faltou esse slide. Só um slide está faltando, o último do capítulo. Só falta um para terminar, né? É para terminar o capítulo 15. Uhum. Aí nós já vamos para o 16, que são necessidades reais. Eu faço esse então, né? Uhum. Jesus já veio ter contigo e deixou-te precioso legado que ainda não conheces. Ao Mahatma Gandhi bastou o Sermão da Montanha para completar-lhe a preciosa e missionária existência de homem-fé e ação. Já o leste, meditando e aplicando-lhe os conceitos no dia a dia? Reavalia, pois, a tua existência, porque talvez, sem prévio aviso, a morte chegue à tua porta e, sem pedir licença, informe que está na hora do retorno. Como seguirás? Às vezes a gente acha que conhece, né? Conhece o legado de Cristo, conhece o Evangelho. Ela diz aqui que não. Ainda não conhecemos Jesus. Já o Mahatma Gandhi, mesmo sem ser cristão, ele leu o Sermão da Montanha e aquilo ali foi útil para completar a missão dele aqui de homem de fé e ação. Mas aí ela explica, né, nesse terceira frase aqui, que é porque nós não aplicamos. A gente lê, entende, uma boa parte, talvez quase tudo, né? Mas não aplica os conceitos no dia a dia. E aí vem uma advertência no finalzinho aqui. A gente ficar atento, esperto, porque a qualquer momento nós podemos ser chamados e lá no outro plano nós vamos falar, ué, como assim, né? Como assim? Eu acho que faltou aplicar alguma coisa. Como seguirás? É isso. Gratidão. Interessante que você falou a questão do, mesmo sem ser cristão, ele foi talvez um dos maiores cristãos da Terra, né? E é interessante, por isso, o ensinamento do Cristo se torna verdade. Quando a gente aprendeu que fora de Jesus não há salvação. Só que não é de Jesus, no sentido de eu dizer, eu sou cristão, de eu dizer assim, eu sigo Cristo, não é isso. É o cristão de tarefa, de fazer. Né? Porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vem ao Pai a não ser por mim, a não ser por esse caminho. E para seguir o caminho do Cristo, não precisa ficar falando que é cristão, não.
tem muitos que não são cristãos e seguem muito mais, seguem muito melhor, né, o Cristo do que aqueles, ou muitos daqueles que se dizem cristãos e batem o peito, todo orgulho, eu sou cristão e eu tenho a minha vida no céu garantida porque eu sigo Cristo. Então, se eu estou seguindo Cristo, eu vou para o céu. E aqueles outros que não seguem, não vão para o céu. E, na verdade, seguir Cristo não é falar que segue, então é obra, né? Imagina bem o Mahatma Gandhi, que não era cristão no sentido de título, de rótulo, mas se for analisar lá no plano espiritual, era aquele que estava seguindo o caminho do Cristo com uma maior beleza, mais do que a maioria de nós que nos dizemos cristãos, né? Por isso, acaba sendo certo quando você fala assim, a gente perguntar assim, é verdade que só caminha na direção de Deus os cristãos, ou melhor, aquele que segue o Cristo? Sim. Só que não seguir o Cristo falando que está seguindo o Cristo. Seguir o Cristo é praticando as boas obras, é fazendo bem, igual nós temos quantos muçulmanos que fazem o bem, né? Que embora não seja cristão de rótulo, porque às vezes nem conhece o Cristo, mas faz o bem e segue aquilo que Jesus ensinou, mesmo sem saber que Jesus é esse caminho, mas ele já segue esse caminho, mesmo sem saber. Então é interessante a gente avaliar tudo isso. E aqui, no final, ele fala, reavalia, pois, a tua existência. Porque talvez tenha aviso prévio, a morte chegue à sua porta e, sem pedir licença, informe-se na hora do retorno. Como seguirás? Ou seja, e agora? Hora de prestar contas. Hora de prestar contas. E agora nós iniciamos o capítulo 16, necessidades reais. Aí está o primeiro dele, bem curtinho. Onde situes os teus interesses, em torno dele circularão as tuas necessidades. Onde tenhas o pensamento, ali porás a emoção. Indispensável pensar as aspirações, de maneira a fixar apenas aquelas que trabalham para a sua realização profunda. Então, é hora da gente pensar, né? O que eu quero, né, para mim? Que às vezes a gente fica fazendo plano para o futuro, mas os planos nossos são de que sempre pensando em coisas materiais. Fazer planejamento, mas de coisas materiais. Esquecemos de fazer planejamento de coisas espirituais, né? Porque ele fala que onde situes teus interesses, em torno deles segurarão as tuas necessidades. Então, a gente vai, de acordo com o interesse, vai surgindo aquelas necessidades. Então, se eu me interesso por coisas materiais, as necessidades materiais vão surgindo. E cada vez mais, eu vou me emaranhando nessas teias, né, na busca do material. Então, se nós trabalharmos nesse sentido, por isso Jesus já fala que onde tiver seu sentimento, seu pensamento, aí será o teu tesouro, né? Então, de acordo com o seu tesouro, o tesouro é aquilo que a gente faz, né? Aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente mentalizou coisas boas, elas vão surgindo. Se nós planejarmos
situarmos nosso ponto de interesse na nossa reforma interior, as necessidades de reforma interior vão surgindo na nossa caminhada. E a gente vai sentindo cada vez mais envolvido com a nossa melhora. Agora, se nós buscarmos as coisas materiais com egoísmo, só para nós, sem preocupar com o outro, enquanto bem, cada vez mais a gente vai caminhando nesse sentido e a nossa caminhada vai transformar numa caminhada em torno daquilo, porque é o nosso sentimento, nosso interesse, os nossos pensamentos, as nossas aspirações. Aspirações, interesses, pensamento, a gente, enquanto encarnado, nós somos atraídos, né, pela questão da matéria, porque é o que a gente vive. Então tudo leva a gente a pensar primeiro no material, primeiro no retorno financeiro, no dinheiro, nas coisas passageiras, fúteis. A gente escolhe uma profissão pensando em servir, pensando primeiro no que eu vou ser, na utilidade, né, que eu vou fazer aquilo ali. Às vezes sim, mas a maioria de nós pensamos naquela profissão no retorno, né, que ela vai me trazer na questão financeira. Em tudo a gente faz isso, né? Em tudo a gente faz isso. E acaba levando também aqueles que estão sob nossa guarda na questão educacional, formação, às vezes a pensar também assim. E ela faz um convite aí a que a gente repense as nossas aspirações para as realizações profundas. Realizações profundas são aquelas realizações duradouras, realizações que vão se perpetuar além dessa vida e que a gente ainda não tem colocado como prioridade, normalmente, via de regra. Vamos para o próximo. A ambição conduz ao tresvario. A avareza leva à mesquinharia. A sensualidade brutaliza. A indolência entorpece os sentimentos. A gula desajusta a máquina orgânica. O egoísmo encarcera o ser. O orgulho envenena o homem. O vício destrambelha os equipamentos do corpo e da alma. O ódio enlouquece a criatura. O ciúme deforma a visão da realidade. Então, esses itens aí, cada um deles merece uma reflexão, né, sobre as consequências da nossa ligação que nós temos com as coisas menos importantes e nós tornamos escravos dela, né? Todos esses vícios morais que ela colocou aí, eles escravizam e nos enlouquece mesmo, né? A gente fica fora de si, né? A ambição, olha só, ela coloca a ambição. Todos eles levam ao desequilíbrio, à avareza. A gente fica preso a esse tipo de... A indolência, por exemplo, né? A indolência, tanto a preguiça que ela entorpece o sentimento, como entorpece o corpo físico também, né? Se a gente não se movimenta, a coisa vai ficando cada vez pior. E nos sentimentos também, ela diz. Então, todos esses vícios morais que são colocados aqui,
eles nos escravizam. Se a gente, então é um chamamento para a gente ficar esperto. Uma pessoa com ódio, por exemplo, ela fica fora de si, né? Ela entra em surto e faz coisas que ela não depois se arrepende, que ela não faria se ela estivesse no equilíbrio. Por aí vai. O ciúme é uma coisa interessante, né? A pessoa vê tudo diferente do que é real. Ela começa a criar situações inexistentes e aquelas situações que ela cria são reais para ela. Daí ela enlouquece também. É isso. Verdade, né? Então aí fala de vários vícios da alma, né? Algumas coisas interessantes que eu já percebi assim. Falou aí primeiro fala da ambição que conduz ao tresvario. O tresvario é meio que loucura, perde o sentido. E o ódio enlouquece a criatura. Então esses dois vícios trazem um desequilíbrio mental. Na verdade todos, né? Mas aí ficou bem claro isso aí. Esse ciúme que você falou também nele já, eu achei interessante porque a gente percebe a pessoa ciumenta, parece que tem uma visão, aparece, sonha e tudo é deformado a realidade dele. Então ele acredita, por exemplo, o cara que é ciumento, ele acredita que a mulher dele está traindo, ou que vai trair. E ele, muitas vezes, ele vê mesmo, ele sente que está traindo de verdade. Porque ele aí distorce, né? A visão dele é deformada com ciúme. E, na verdade, todos os vícios fazem com que a gente fique de forma desajustada, né? Os vícios fazem-nos desajustados. Até a gula, né, que é um vício mais material, ele desajusta a máquina orgânica. E como o nosso corpo é um instrumento do espírito, quando ele está desajustado, nós, como espíritos, acabamos ficando também desajustados, junto com o desajuste do corpo. Acho que é isso. Vamos pro próximo. Esse é o seu, né? O que mais anelas e pensas, corporifica-se e passa a dominar-te inteiramente. Então, tudo que nós desejamos, pensamos, materializa, né? De alguma forma. Lá no mundo espiritual, diz que materializa mesmo de verdade para eles, muitas vezes. Segundo, tá me levando até um livro do Luiz Sérgio, aí o mentor dele, quando ele falou assim, que estava num local muito perigoso, aí ele falou assim, olha, eu já estou, falou, né, já quase me sentindo um pedaço de carne no espeto. Aí o mentor deu assim, cuidado com o seu pensamento, porque o seu pensamento pode se materializar. Mas para nós, tudo que a gente diz que o que a gente quer e a gente acaba tendo aquilo, né? Então você vai pensando numa coisa, ela vai criando corpo, ela vai criando forma. A gente vai desejando e pensando, tanto nas coisas do bem quanto nas do mal, né? Então, se nós desejamos as coisas do bem, aquilo vai transformando também de bem. Mas desejamos o mal, também vai se corporificando. Tens um compromisso
com a vida, assim como esta dispõe de uma tarefa para ti. Compromisso é que quando nós chegamos aqui à Terra, nós viemos com um trabalho a fazer. Nós viemos com planejamento. Então ninguém vem ao léu, né? A gente vem com um plano traçadinho. Isso significa que vai ser à risca aquele plano. Mas as linhas gerais, ele vem traçada. E que são os nossos compromissos. Agora cabe a nós, então, tentar desempenhar as tarefas. E lembrar que toda nossa tarefa que nós viemos aqui é de melhoria. Ninguém vem com a tarefa de fazer o mal para o próximo. Ninguém vem com a tarefa de apenas se preocupar com as coisas materiais. A nossa tarefa básica é de nos melhorar. Ausculta as tuas necessidades reais e olhe em derredor. Auscultar significa observar, né? Ter atenção às necessidades reais, não as transitórias, e olha em derredor. O que eu preciso mesmo de verdade? Possuem mais do que precisas, enquanto muitos carecem mais do que dispõem. Aí começou a mostrar das necessidades. Então nós temos geralmente mais do que nós precisamos. Já temos tudo. Por isso os Espíritos ensinam muito mais nós agradecermos do que pedir, né? Porque a gente praticamente não tem que pedir, nós temos. Mas só tem pessoas que carecem muito e tem pouco. É hora da gente poder também contribuir com o outro. Não apenas em recursos materiais, mas também em conhecimento, educação, discernimento, capacidade de serviço, razão. Tudo isso nós temos que observar, né? Tanto no campo material, quanto no campo emocional, sentimental, espiritual, nosso conhecimento, educação, discernimento, capacidade de trabalho, razão, tudo faz parte do que nós possuímos e muitas vezes ficamos estacionados sem utilizar. Se nós pensarmos bem, quanta coisa boa nós temos para doar, né? Nós podemos muito mais ser útil do que somos. Então cabe a gente observar em nosso derredor para a gente tentar fazer o que nós precisamos fazer, tentar fazer um pouquinho daquilo que nós planejamos antes do reencarne. É isso. No início ela lembra de novo, né, que aquilo que eu elejo, né, como importante na minha vida, que anelas e pensa, ela me domina. Sempre a questão, né, de eu me escravizar a certas situações. E então ela faz um convite aqui para o compromisso com a vida, que a vida vai retribuir. Quando ela diz ausculta, né, eu fiquei lembrando daquele aparelhinho do médico, né, que o coração, né, ausculta. Então ele concentra exatamente naquele ponto que ele quer ver, né? Então para as necessidades reais, né? Ausculta, né? Presta bem atenção, o que realmente é real, o que
nos livros dos Espíritos, né, que diz que a gente só é infeliz porque a gente que é além do necessário, né? No slide anterior ela falou bem assim, ela naquela primeira frase, né, daqueles slides, ela diz: onde situe teus interesses, em torno deles circularão as tuas necessidades. Aí até eu fiquei pensando, mas peraí, necessidade é uma coisa boa, né? Se eu me direcionar, mas aqui ela está dizendo que se eu situar meus interesses ali, eu coloco minha necessidade. Então posso colocar numa necessidade que não é boa, né? Pode será que existia uma necessidade que não é boa? Aí nessa frase aqui do ausculta, ela adjetiva, né? Necessidade real. Então, quer dizer que tem uma necessidade que não é real, né? Uma necessidade que não é necessidade, que não é verdadeira. Então, Estou analisando o que você falou e me lembrando, né? Porque se você pensa nas coisas materiais, você planeja, você vive a sua vida para conquistar bens materiais. Você faz tudo para isso. Então vai surgindo a necessidade de você construir mais e mais. Vai surgindo, né? À medida que você está querendo aquilo, vai aparecendo. Eu crio necessidades, né? Na verdade, não é uma necessidade, é uma criação minha. Eu crio necessidades. É a falsa necessidade. Não é necessário, mas eu crio. Torna-se uma necessidade pela importância que eu dou àquilo. Sim. É nesse sentido que eu acho também. Nesse sentido. E ela diz: possui mais do que precisas. E é verdadeiro. Enquanto muitos carecem mais do que dispõem. A gente tem muito. E não só em recursos materiais, mas em conhecimento, educação, discernimento, capacidade. Então, todos esses conhecimentos, né, que não são materiais também a gente tem e usa mal muitas vezes, né? Quando a gente, no relacionamento com o próximo, nós nos relacionamos de forma equivocada e que traz, às vezes, sofrimento e angústia para o outro, nós também estamos usando esse recurso de forma indevida, de forma errada. Muito bem, está no nosso horário. Vai mais algum? Vamos mais? Acho que pode mais uma, que só nós dois mesmo. Então tá. Há no mundo mais escassez de paz do que de pão. Sobra muitas vezes, né? Alimento. Agora, paz, tem muitas guerras, né? Não só as guerras que a gente vê na mídia, mas as guerras nos lares, guerras no trabalho, as guerras na rua, essa falta de paz e essa inquietação que nós temos também individualmente. Essa inquietação também é a falta da paz. Então, a falta da paz, do equilíbrio, ela é muito mais abundante do que a falta do pão, né? Há mais solidão do que companheirismo. A gente pode estar no meio da multidão e solitário, porque não tem companheirismo, né? Não sabe se relacionar, né? Não tem o amor que nos une. Faltam mais os valores morais do que os bens materiais. Naquela última, aquele quadro que ela enumerou todos aqueles valores morais ali que causam, não valores morais, né, mas aqueles lá, os valores contrários à moral, né, causam tanto dano. Vícios morais, né? Vícios morais que causam tanto danos. E ela compara que falta mais isso do que os bens materiais. Se tivesse isso, acho que os bens materiais seriam supridos, né? Porque daí a gente teria solidariedade uns com os outros. Estes últimos, né, os bens materiais, são os efeitos infelizes dos primeiros. Quando falta valor moral, a gente se torna egoísta e os bens materiais são escassos para
para muitos e abundante para poucos, que é o que a gente observa nas desigualdades. E porque são escassas a equanimidade e a justiça, abundam a miséria e a ignorância. São consequências, né? Falta da justiça, falta de ser equânime, gera miséria. E a miséria traz a ignorância também, falta de conhecimento, né? É isso. E é interessante que o primeiro item, então fala que há no mundo mais escassez de paz do que de pão. Então fala de duas coisas, dois problemas. Então a escassez de paz é um problema grave, e a escassez de pão também é outro problema. Mas só que dentre os dois, a escassez de paz é maior. Até porque o pão, ele só é escasso porque sobra de uns para faltar para os outros, né? O pão, o alimento, o planeta produz para todo mundo viver bem. Mas enquanto uns acumulam, então vai faltar para outros. E ele continua o segundo, que é mais solidão do que o companheirismo. Nós somos muito mais isolados do que somos companheiros, né? Cada um procura viver por si mesmo. Interessante que mesmo em comunidade, vive-se em solidão. Então, solidão é um princípio de falta de companheirismo, falta de fraternidade, né? E depois ele fala que falta mais valores morais do que bens materiais, que os bens materiais também têm muito. Embora falte para muitos, mas os valores morais é o que falta mais, porque justamente se nós tivéssemos todos com os valores morais melhorados, os bens materiais seriam bem repartidos e não voltariam. Isso completa, nesse completo, que esses últimos são os efeitos infelizes do primeiro. Então, a falta de bens materiais é consequência das faltas de valores morais. E porque são escassos a equanimidade e a justiça, abundam a miséria e a ignorância. Então, se a equanimidade, que é as divisões de igualdade, de equidade, e se houvesse justiça entre nós, humanos, a miséria e a ignorância seriam reduzidas, ao passo que elas são abundantes, porque nós não sabemos dividir e não temos justiça. Então é só por aqui, então podemos passar então já para a prece, né?